Fala, meus consagrados, eu voltei e agora para ficar? Mentira, eu não sou o Roberto Carlos, mas estou de volta. Bem-vindo então, novamente, e vamos... Esse canal precisava de um rostinho mais bonito. É por isso que a gente está contratando mais uma pessoa. Se você quiser, mande seu currículo para... Mentira, a gente não está contratando, a gente tem dinheiro. Seu portfólio. Portfólio é bacana, mas tem que ser bonito, mais bonito que a gente, que não é difícil. Não, no meu caso é bem fácil, bem tranquilo. Mas é isso aí, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto nesse vídeo. Também, claro, compartilhe o vídeo, comente, é sempre importante os seus comentários. Ah, e não se esqueça, ative as notificações para receber todos os vídeos do Foca nos Nerds. Hoje nós vamos falar sobre um quadrinho muito especial do selo de Graphic Novels do Maurício, grande Maurício. Isso, selo conhecido como Graphic MSP, sensacional nacional. O selo que reuniu, sensacional nacional. Senti falta dessas piadas horríveis. Minha piada. Prestou? Se ligou na minha piada? Se ligou na minha piada? Mas enfim, esse selo reúne roteiristas e quadrinistas nacionais que têm apresentado histórias incríveis, de qualidades impecáveis, tanto de roteiro quanto de ilustrações. E é isso aí, o Brasil é incrível. Sim, o selo ele começou lá em 2012, né, o Graphic MSP, nessa iniciativa mesmo de trazer uma nova roupagem aos personagens do Maurício de Souza, trazendo mais com relação aos assuntos cotidianos, né, assuntos pertinentes na nossa sociedade atual. Então essa roupagem mesmo nova dos personagens está muito bacana. E hoje, como eu já havia mostrado, Jeremias Pele, a gente vai falar sobre esse quadrinho maravilhoso que ganhou o prêmio Jabuti o ano passado e que, cara, é uma HQ que mostra muito do que é a nossa sociedade. Se você acha que o racismo não existe, você é um idiota. Bem, porque aqui o Rafael Calça e o Jefferson Costa, eles mostram realmente como é sofrer o racismo, porque os dois são negros, os dois sabem muito bem, falam com propriedade disso e eles abordam muito disso na HQ. O Jeremias, como personagem, ele estreou em 1960, mais precisamente no mês de fevereiro, na história Um Rapaz de Outro Mundo. Essa HQ que a gente vai falar aqui hoje, do Jeremias Pele, ela traz uma história de 2018, né? É o 18º título de publicação da Graphic MSP e a gente tem uma coisa muito profunda aqui. Logo de início a gente já tem coisas como, por exemplo, uma professora falando, por exemplo, de uma feira de profissões, e aí ela designa várias profissões aos seus alunos, e quando chega no Jeremias, por exemplo, ela coloca para ele a profissão que ele deve apresentar, né, um texto e tudo mais, a profissão de pedreiro. Então aí já começa a questão de preconceito, né, de aquela coisa de estereótipo, de que o negro está envolvido com coisas abaixo do que a sociedade coloca como abaixo, né? Porque a gente sabe que pedreiros são extremamente importantes, afinal, são os caras que criam tudo que a gente está na nossa volta e tudo mais. A questão da professora dizer isso é uma figura de autoridade que diminui o sonho de uma criança, porque o Jeremias aqui nessa história, ele é um menino extremamente inteligente, ele é muito ligado na ciência, ele gosta de super-heróis e o sonho dele é ser astronauta. E ali eu acho que a parte do sonho é onde qualquer um pode se identificar, porque toda criança tem um sonho, e em algum momento pode ser que alguém tente podar esse sonho, e o Jeremias trata isso, o Jeremias Pele, tanto a ilustração do Jefferson Costa quanto o roteiro do Rafael Calça, trata isso com carinho, ele demonstra ali o sonho de uma criança, como a gente deve dar valor a esse sonho, incentivar o sonho das crianças, não dar as costas para elas e dizer que isso é impossível. Nada é impossível. Sim, após essa questão que já começa a HQ muito impactante, né? A partir daí começam uns pontos que a HQ vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais profunda, tratando o racismo como ele realmente é, sabe, sem passar o pano. E a gente tem aqui, por exemplo, os pais dele identificando esse ato da professora como um ato racista e já pensando no futuro em como eles vão chegar para o Jeremias e falar que no mundo, infelizmente, nem todo mundo pensa igual. Na verdade, muitas pessoas agem de uma maneira muito assim, desleal com o outro, né, com o próximo. E aqui a gente tem colegas de classe do Jeremias, por exemplo,
caçoando dele por conta do cabelo, por conta da cor dele, fazendo muito disso, né, na HQ. E é uma coisa totalmente comum, né? Quem nunca presenciou um episódio de racismo como esse não mora no Brasil. Infelizmente, talvez seja trágico, mas todos nós, talvez em algum momento de nossas vidas, tenhamos, não com relação ao racismo, mas com outros preconceitos contra pessoas que têm excesso de peso, contra pessoas que têm uma orientação sexual diferente da que é tida como a tradicional, que na verdade a gente sabe que não é tradicional, né? Enfim, é sempre complicada essa questão do preconceito e em alguns momentos a gente já se deparou com isso na vida, seja na escola, seja no trabalho, enfim, em várias vertentes. Recentemente rolou aquele caso da moça negra no banco, que foi barrada por depósito. Eu não sei muito bem o que rolou, mas é uma coisa muito estranha de eles pararem uma pessoa por ser negra. Eu, Bruno, um jovem branco de classe média, uma vez fui ao banco, que eu recebi um acerto, uma quantia alta, fui lá fazer o meu depósito, a moça do caixa perguntou para mim, de onde você tirou esse dinheiro? Aí eu sorri e disse, eu estou vendendo drogas. Ela sorriu de volta para mim, catou o dinheiro, depositou e não me fez mais nenhuma pergunta. Isso é normal, cara? Eu não devia ter sido suspeito? Eu ri, mas não é pra rir, cara. Porque a situação que ele contando parece engraçada, mas eu também tenho essa questão do racismo muito próxima de mim, porque meu pai é negro, né? E eu já presenciei uma situação onde, por exemplo, meu pai foi parado por policiais e acho que só pelo fato, eu não posso afirmar, mas só pelo fato dele ser negro, a abordagem foi muito diferente. A abordagem foi muito mais agressiva, muito mais aquela atitude de impor, sabe? Só que meu pai é um cara sensacional, enfim, e não teve nenhum problema, né? Mas a gente tem muito disso, por exemplo, na HQ. Na HQ a gente tem o pai do Jeremias sendo revistado, né? O interessante, na hora que ele é revistado, eles pegam o documento, ele mostra a carteira de trabalho, que é um jeito de mostrar, de tirar daquele estereótipo, eu não sou vagabundo. E não é uma coisa que uma pessoa precisa provar quando mostra o documento. Você não tem que andar por aí com a sua carteira de trabalho. É uma coisa que só quem já vivenciou isso sabe que é necessário. E o mais repulsivo em todo esse caso aqui na HQ é que, por exemplo, quando chega ao final da revista e os policiais, né, veem que o pai do Jeremias não tem nada de errado, nada de anormal, eles pegam a questão do arquiteto, né, que sempre está com aquela casezinha, né, digamos assim. Aquele tubo esquisito. Eu sempre me perguntei, quando eu vi as pessoas passando na faculdade, qual era o nome daquilo, mas... E eles estão levando, e o pai do Jeremias está levando projetos ali, né? E aí o policial zomba dele, né? Arquiteto, sei, tipo, com um tom de sarcasmo. O que também é pesado nesse momento da HQ são as pessoas ao redor. As pessoas julgam, aquele olhar de julgamento. Isso. Que nunca me aconteceu, porque eu posso ser um traficante depositando dinheiro e ninguém liga. Outro ponto importante e muito chocante da HQ é quando o Jeremias, por conta de um ato racista de um colega seu de classe, né, em um jogo de futebol, que eles acabam se agredindo, né, fisicamente e tudo mais, os dois são suspensos. Contudo, quando chega em casa, o pai do Jeremias faz um discurso muito pesado, sabe? Falando para o Jeremias que não importa o que aconteça, ele vai ter que lutar 2 vezes mais para ser melhor do que os outros, pelo simples fato de ser negro. Ele vai ter que lutar e vai ter que criar uma casca, e isso é terrível na hora que você lê a HQ. Foi nessa parte aí que eu chorei, e o que me fez mais chorar ainda é que eu estava no aeroporto lendo, é muita coisa de branco privilegiado, cara, estou muito culpado, me sinto muito mal de ler uma coisa dessa e ter um privilégio que outras pessoas não têm. Eu já começo à frente dos outros e isso não é certo. O mundo não deveria ser assim. Essa parte da HQ ela é seguida por páginas duplas e as páginas duplas, isso aqui é logo depois que acontece o pai dele fazendo esse discurso, né, ele indo para o quarto, falando que tem que criar essa casca. E aqui é muito interessante essa página dupla, porque os desenhos e a coloração são muito interessantes. O Jefferson Costa, ele coloca como se fosse um sonho mesmo, sabe, do personagem querendo se tornar um astronauta,
E a questão que eu chamo a atenção aqui são os balões. Os balões estão todos em branco. E isso quer dizer que tipo, cada um pode ter um pensamento diferente sobre a obra, sobre o que está acontecendo ali, o diálogo e tudo mais. Você pode colocar no seu pensamento o que estaria acontecendo. Isso é muito bacana, é muito perspicaz. Eu interpretei esses balões vazios como que a opinião dos outros realmente não importa no que você é. Também. Acho que talvez até se encaixe melhor, mas é muito inteligente da parte do Jefferson fazer isso. E ele mostra o porquê a HQ é tão poderosa. Eu gosto também na parte, voltando ao início, quando a professora fala que vai ser pedreiro, para ele escrever um texto sobre a profissão de pedreiro e os outros alunos zombam dele, na ilustração ele é diminuído. Tipo, ele fica pequeno na mesa, ele se sente inferior, ele é inferiorizado por aquele sistema ali que a professora criou, não sei se foi com intenção ou sem intenção, que o racismo ele é tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes as pessoas nem percebem que são racistas. Certeza que você já ouviu alguém dizer, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. E até a linguagem como a gente usa, né, coisa de preto, serviço de preto, essas coisas realmente para denegrir a imagem da pessoa negra, né, é sempre muito complicado e lidar com tudo isso é muito complicado para quem sofre com o racismo, né, muita gente se abstém, muita gente se cala, muita gente fica quieta, mas esse não é o caminho. O caminho acho que é cada vez mais a gente colocar na nossa sociedade que as pessoas negras são normais e são incríveis, porque a cultura negra é espetacular. Afinal, por exemplo, a gente tem jogadores, N atletas, né? Não só jogadores, N atletas que são incríveis, escritores, Nossa, o maior músicos do nosso país, cara, foi negro, né? Então a gente tem aí o rock nascendo de uma vertente negra, então é sensacional. Acho que as pessoas negras são maravilhosas. E o que a gente precisa lembrar sempre é que o Brasil vem de uma história de 300 anos de escravidão. Isso está enraizado na nossa sociedade e parece que as pessoas tentam varrer isso para baixo do tapete. Mas tem o quê? 100 anos? Pouco mais de 100 anos que a escravidão foi abolida. Sim. Isso é uma vida humana, tem pessoas que vivem 100 anos. Isso não é nada, é recente, foi ontem. E as pessoas... O contexto histórico, sim, bem pouco. E o contexto histórico é mínimo. E ninguém dá atenção a isso. As pessoas querem ignorar, dizer que não existiu. Mas existiu, é real, é história, é fato. Outro destaque da HQ que eu faço, que também é uma página dupla, e o Jefferson, as páginas duplas dele são um desbunde, são maravilhosas. E tá aqui o letra... Desbunde? Cara. Tava com saudade. Esse menino é muito bom. O que você vê? E aí, tipo, é uma passagem de tudo que ele passou ali mesmo. Uma passagem do que ele passou, é interessante. Eu saio de desbunde e faço uma dessa, tá? Enfim. O que você vê? É uma passagem de tudo que ele sofreu lá, desde a designação dele como pedreiro, né? A professora colocando ele como pedreiro e tudo mais, até o final ali, onde ele vê um personagem, né, de uma HQ. E aí a gente tem algumas referências aqui muito interessantes, que, por exemplo, tem referências a outras graphics MSP, que tem personagens como o Astronauta, tem a Turma da Mônica também inserida aqui, é tudo muito bacana. Outro ponto, não sei se você chegou a perceber, a parte onde, no final da HQ, onde a mulher que entra no ônibus, ela acaba se recusando a sentar do lado do Jeremias, e até meio que puxa a bolsa, né? Isso soa muito estranho e é muito pesado também. A mídia como um todo quase sempre retrata o negro como um bandido, como um cara malandro, em qualquer mídia, tipo, desde de quadrinhos, a revistas, a novelas, a filmes, a séries, você sempre tem uma visão negativa do negro, que tem mudado nos últimos anos, mas ainda não é tanto. A gente, por exemplo, tem uma questão até, saindo bem fora aqui, mas do Oscar, né? Tipo, no Oscar as pessoas acho que ainda falta muito da representatividade, a gente sempre discute isso em grupos de amigos, né? Que a gente conversa em barzinhos e tudo mais. Enfim, e a gente discutiu essa questão também do Oscar não ter personagens negros, né? Personagens não, autores, né? Um diretor como Jordan Peele, que fez...
Tem feito trabalhos sensacionais, fora do sério, tem revolucionado dentro do terror, do gênero, né? E, enfim, acho que merece muito mais espaço. Para encerrar aqui o nosso vídeo, a gente tem que falar sobre o que a gente tem de Jeremias, a importância de incentivar sonhos. Você não pode barrar o sonho das pessoas, principalmente o sonho de uma criança. Que você barrando o sonho, né, fazendo com que uma criança deixe de sonhar, é muito problemático, né, porque é na infância que a gente almeja as melhores coisas. Ninguém almeja coisas ruins na infância, pelo menos não que eu saiba, né. Acho que depois da fase adulta que a gente começa a decair. E é justamente isso, né, esse sonho de eu quero ser o que eu quero ser quando eu crescer. Fora, claro, a questão racial, né. Mas acho que está tudo meio que interligado e isso é muito inteligente, tanto do roteirista quanto do desenhista, os dois fizeram um trabalho espetacular. É isso aí, a gente fica por aqui. Lembre-se, igualdade de oportunidades para todos, igualdade é importante, não seja um babaca, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente aí o que você achou, se você já leu, se você vai ler. Só não faça comentários racistas, não seja esse cara ou essa pessoa, não faça isso. Seja melhor, a gente pode ser melhor e o momento para ser melhor é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. É isso, galera. Não se esqueça, leia quadrinhos, porque quadrinhos são vida. Abraço. Eu esqueci que você tinha um bordão agora.